Boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula, né, e até reforçando aí os recados que o Emerson encaminhou para vocês. Eu acabei me confundindo semana passada. As bancas de TCC serão semana que vem, né? Então, inclusive eu já encaminhei aí o calendário para vocês e eu acabei falando, né, que hoje não teria aula em razão das bancas, mas as bancas serão na próxima terça. Agora sim, né, confirmando. Semana que vem, aí sim, né, não teremos aula, não teremos atividade de frequência, não teremos a live, porque eu vou estar em banca aí, a banca do 10º período. Os alunos aí do último período vão apresentar os seus trabalhos de conclusão de curso, as monografias. Essas monografias são apresentações públicas e essas monografias são sempre apresentadas para 3 professores. Um é o orientador, aquele que já vem orientando aí o aluno, e os outros 2 aí são professores da faculdade, que vão avaliar esse trabalho. Isso vai acontecer semana que vem, tá? Então não é hoje, né? Não é nessa terça-feira, dia 3, é na terça-feira, dia 9. Aliás, é a semana inteira, mas no meu caso, a nossa aula aí vai ser na terça-feira. Então, terça-feira, dia 9, semana que vem nós não teremos aí, então, a aula, né? Então, agora sim, confirmando e sem nenhuma confusão. Então, hoje é aula normal, isso significa que vamos ter a nossa live aqui, normal. Também significa que nós temos aí atividade de frequência. Tá? Então, a atividade de frequência já está disponível lá no site para vocês, né? Vocês têm aí 48 horas para responder, ou até quinta-feira, né, dia 5 às 23h59. Então, já está aberta lá a questão, vocês podem responder aí, lembrando, né, que essa resposta, ela sempre é necessária para presença e também para aquele ponto aí de aquela fração de nota, né, que vai somar até 40 pontos no final do segundo bimestre. Como foi no primeiro, vai ser no segundo. Não esqueçam, né, já está aberta aí essa questão. Aí, semana que vem, já que não tem aula, não tem live, também não vai ter conteúdo, aí não vai ter atividade de frequência. Então, na semana que vem, aí sim, assim que eu receber da coordenação, eu encaminho para vocês o link da banca, para quem quiser assistir, né, quem quiser assistir, deve ser nessa mesma plataforma do Google Meet, né, então, enfim, né, vocês só precisam entrar lá com o link. Quem quiser participar é bacana, principalmente para quem nunca viu, né, vocês que estão começando aí o curso, muitos de vocês até estão no primeiro período e nunca viram uma banca, aí vocês vão poder ver, né, em casa aí, sem precisar sair de casa. Óbvio que no tempo normal essa banca é presencial, é em sala de aula, participação e tudo lá em sala. Aqui, né, em tempos de pandemia, serão virtuais aí essas bancas, cada professor, cada um de vocês, né, na sua casa. Mas, enfim, né, então, semana que vem. Não se preocupe que eu não vou ficar fazendo controle de presenças, tá? Então, não vou aí, semana que vem, vamos dizer assim, que é para aquele que não quiser assistir, não quiser fazer nada, pelo menos na minha aula aí tá tranquilo, uma semana de folga, tá? Isso semana que vem. Então, não se preocupe de entrar lá e ficar me mandando mensagem no chat lá, só para dizer, professor, estou aqui. Não se preocupem, semana que vem a presença é coletiva, ninguém leva a falta, acaba facilitando aí, até porque eu vou estar em banca e eu vou ter que ficar prestando atenção no quem vai estar apresentando, no trabalho. Né? Vou poder ficar aqui no chat o tempo todo acompanhando quem entra, quem sai, os participantes e tal. A logística disso é muito ruim, então é melhor dar presença coletiva e, né, pelo menos uma semana aí, não vai matar ninguém, né, muito menos o professor aí, de dar essa colher de chá para vocês. Então, semana que vem aí fica o convite para quem quiser assistir às bancas, né, é bacana, eu já encaminhei para o Emerson, ele não encaminhou, ele pode direcionar aí para vocês a programação, em específico na terça-feira, então são assuntos bem variados aí, né, de todos os gostos, vamos dizer assim, para quem está começando poder sentir aí assuntos diferentes e aprofundar no direito, né? A gente sabe que no primeiro ano
a aula, né, as disciplinas, elas são introdutórias, elas são básicas, né, são aí situações mais gerais, e o aluno, ele quer ir logo, né, para a disciplina específica, para a matéria. Então, o trabalho de conclusão de curso é uma oportunidade aí de vocês terem essa matéria, né, esse conteúdo, claro, mais aprofundado. Fica o convite, terça-feira que vem, começa às 19h, até, acho que são 4 bancas na terça-feira, então até 9 horas aí. Mas, enfim, né, semana que vem. Vamos para a semana de hoje, né, e aliás, já fica aí a contagem regressiva, dia 9, não, dia 10, né, terça-feira que vem é dia 10, né, dia 9, dia 10, terça-feira que vem. E aí fica a nossa contagem regressiva, né, quem está acompanhando aí o calendário, nós temos aula hoje, semana que vem é a banca, não vai ter conteúdo, e a gente vai ter só mais 2 aulas aí para a gente encerrar nosso semestre, porque dia 1º de dezembro já começam as provas, né? Então, dia 1º é exatamente uma terça-feira, e aí vocês vão ser os primeiros, né? Essa disciplina aqui vai ser a primeira aí para vocês realizarem essa prova bimestral. A gente vai falar isso nas próximas aulas, dia 17 e dia 24, mas fiquem atentos porque vai ser naquela mesma sistemática que foi no primeiro, né? Então, a prova vai abrir dia 1º, às 19h15, e vai fechar lá às 10h15 da noite. Então, vocês vão ter 3 horas aí para resolver, exatamente como foi a sistemática do primeiro bimestre, vai ser para esse segundo, né? Então, fiquem atentos aí, já se programem. Dia 1º vocês estarem, né, num ambiente aí mais reservado na frente de um computador para poderem realizar aí essa avaliação, tá? Então, hoje, dia 3, semana que vem, dia 10, é a banca, 17 e 24, as 2 últimas aulas. Dia 1º é a prova bimestral. Quem ficar em final, né, quem não passar com média 70, vai para o exame final. O exame final, até eu preciso ver aqui, eu preciso confirmar no calendário, não lembro bem ao certo, mas deve ser já na semana do dia 10, por ali, já na semana, depois da semana de provas, né? Então, a semana de provas vai do dia 1º ao dia 7, se não me engano, deve ser já ali pelo dia 10, já deve ter aí a semana de exame final, né? Espero que ninguém precise, mas se precisar, mas isso a gente confirma nas próximas semanas aí, o exame final, certinho para quem precisar, né? Professor. Oi, pode falar. Aqueles que não precisarem do exame final, já fizerem a prova ali, assim que terminar todas as provas, será que já vão estar liberados de férias? Ou... Sim. Quem tirar a média 7, né, quem primeiro bimestre, segundo bimestre, somar 14 pontos, né, para ficar com média 7, fez a prova final, acabou o semestre, né? Acabou o semestre, aí só é o tempo do sistema abrir para eu lançar as notas e as faltas e tudo mais, mas assim, parte de vocês já encerrou. Não tem, né, no segundo bimestre, geralmente, né, a direção aí, a coordenação, ela sugere fazer uma devolutiva da prova, alguma coisa assim. Mas nesse nosso mundo virtual aí não faz sentido fazer uma live com devolutivo de prova, até porque é tudo múltipla escolha, e vocês sabem já praticamente na hora, né, se está certo ou não, o que errou, o que acertou. Não precisa essa devolutiva, que seria a entrega da prova, né, algum comentário para o exame final. Nesse nosso mundo virtual aqui, não vai precisar. Então, aquilo, fez a prova, foi bem, tirou média, parabéns, semestre que vem, né, provavelmente fevereiro, aí, março, a gente se vê, espero que em sala de aula, né? Então, aí, né, quem estiver com nota, quem estiver bem, já início de dezembro está de férias, né, está de férias, aí retorna só lá aí eu não sei ano que vem, né, se volta em fevereiro, se volta em março, se volta em sala, não tá, mas aí está de férias, né, aí está de férias. Bom, vamos avançar nessas nossas 3 aulas que restam. A gente vai ver basicamente 3 assuntos, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela, e vocês já sabem, né? O material está lá disponível para baixar. Basicamente, a gente vai ver 3 assuntos, né? Contando com o de hoje. A gente vai falar do poder constituinte originário, que é a aula de hoje.
A gente vai falar lá no dia 17 sobre mutação constitucional, né? E aí na aula dia 24 a gente vai falar sobre a parte de interpretação, né? Então, são as últimas 3 aulas aí que, assim que eu terminar aqui os PowerPoints, eu vou disponibilizar lá para vocês. Quem quiser já até se antecipar, né? As aulas, elas ficam lá online, material de estudo, pelo menos, vocês conseguem baixar com antecedência. Então, hoje a gente vai falar do poder constituinte originário, tá? Poder constituinte originário. Dentro daquele contexto, né? Vejam só, a gente está falando já há algumas semanas e semanas, né, de Constituição. Semana passada a gente falou de funções da Constituição, características da Constituição, para que ela serve, conceito de Constituição. Hoje a gente vai falar de como ela surge, né? Como que surge a Constituição, né? Qual é o procedimento de se fazer uma Constituição? Como é que ela aparece? Não em termos históricos, em termos né, como a gente viu lá, da Constituição americana, francesa, não. A gente está falando dentro do cenário atual, né? Vamos imaginar, né, que aquilo que o nosso ilustre deputado lá, não sei o que, Barros, né, esqueci o primeiro nome dele, até ele é de Maringá, aqui do Paraná. Ricardo, isso. Ricardo Barros sugeriu que o Brasil faça uma nova Constituição. Enfim, parabéns para ele, foi massacrado aí por tudo que é lado, né, porque está falando bobagem. Mas, enfim, vamos supor que a ideia dele vá para frente. Como é que faz para criar uma nova Constituição? Essa nova Constituição, qual é o procedimento? Existe um procedimento, né? Existe uma lei que regula isso, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Né? Como é que se faz para criar uma nova Constituição hoje, né, no século XXI? Não lá, historicamente, né, quando surgiram as primeiras Constituições, não. Vamos supor, né, que essa ideia vá para frente. Então tá bom, vamos fazer uma Constituição nova. Como é que isso funciona, né? Como é que começa essa história? Mais ou menos isso que a gente vai falar. E o que faz nascer uma Constituição nova é o poder constituinte, e aí vem o nome, originário. Né? Originário porque vai criar uma Constituição nova, né? Uma Constituição original, uma Constituição inicial, uma Constituição que não é uma mudança da Constituição anterior. Isso que é originária, é um texto novo, que é diferente do poder constituinte derivado. Né? O poder constituinte derivado, o próprio nome diz, ele vai trazer uma atualização da Constituição que já existe. Né? Então, nós temos 2 poderes constituintes. O originário, que é o que a gente vai ver hoje, que é o que cria uma Constituição nova. Temos, do outro lado, o poder constituinte derivado, né? O poder constituinte derivado, que é a possibilidade de você atualizar uma Constituição que já existe. Né? Então, um exemplo, né, que nós temos de poder constituinte derivado é a possibilidade de você criar emendas constitucionais. Né? Então, um exemplo aí recente, a reforma da Previdência precisou atualizar a Constituição. O que é a reforma da Previdência em termos jurídicos? Um projeto de emenda constitucional que alterou alguns dispositivos da Constituição. Então, se alterou o texto da Constituição de 88, mas a Constituição de 88 continua. Isso que a gente vai falar hoje aqui é para criar um texto inteiro novo, né? Uma Constituição totalmente nova, isso que é o poder constituinte originário. Vejam, aí tem, né, uma particularidade dessa questão do poder constituinte originário. Vejam, a Constituição, ela está no degrau mais alto, né? Ela acaba sendo a base de todo o resto do ordenamento jurídico. Né? A gente já falou disso lá da pirâmide de Kelsen e tal. A Constituição, ela não encontra nenhuma ordem jurídica que a regule. Na verdade, é a Constituição que regula o resto, né? A Constituição que é o pilar de tudo. Então, uma norma infraconstitucional, uma norma abaixo da Constituição, ela jamais pode dizer o que a Constituição pode ou não fazer. Né? Então, vejam que
dentro dessa estrutura jurídica que nós temos, em que a Constituição é o mais alto degrau, né, aquilo que vai estruturar todo o resto, não tem lógica e não tem pertinência a gente cogitar que exista uma lei dizendo como se faz uma Constituição nova. Não existe isso, porque foge da lógica, né? Se a Constituição é a estrutura de todo o resto não pode estruturar essa Constituição, a gente estaria invertendo a lógica. Então, o que acontece? A Constituição, ela não precisa, né, de uma lei infraconstitucional para justificar a sua criação. Ela não é estruturada pelas leis, na verdade, as leis que se estruturam na Constituição. Então, o que acontece? Não existe uma imposição, não existe um procedimento, não existe uma regra de como se faz para exercer esse poder constituinte, né? Então, vejam, esse poder constituinte originário vai criar uma nova Constituição, ele não deriva de uma lei que diz, ora, para criar uma Constituição nova, tem que se reunir de tal maneira, tem que fazer assim, assim, assado. Não existe isso. Que a Constituição é ela que vai dizer, né, é ela que vai colocar todo o resto do ordenamento jurídico e suas peculiaridades. Então, é uma categoria que foge do mundo existente, vamos dizer assim. As normas que tem hoje, elas não conseguem regular a Constituição nova. É algo totalmente novo, né, inovador, algo totalmente originário. Isso que, né, a gente já vai ver aí as características, esse poder constituinte originário, ele, de certa maneira, acaba sendo ilimitado, né, ele é ilimitado, ele não tem limites, ele pode fazer o que ele achar que é pertinente, né? Então, essa nova Constituição, que resulta desse poder constituinte originário, ela tem aí uma origem histórica, né, lá de um francês, o Abade de Sieyès, né, ele coloca aí o que é essa Constituição, esse poder constituinte originário. Então, é um termo aí que foi utilizado por ele, né, óbvio que naquele contexto histórico, que acabou se reproduzindo, né, e acaba se utilizando aí como referência, e, na verdade, o poder constituinte originário é criar um texto constitucional totalmente novo, né, um texto novo. E aí, qual é o fundamento disso? Quem é né, dentro de um Estado democrático de direito, né, dentro de uma república, quem é, né, teoricamente, aí, o titular desse Estado? Quem que representa? É o povo, né? Então, vejam, dentro da teoria constitucional, esse poder constituinte originário, ele representa, né, a vontade desse povo, né, dessa nação em ter uma nova ordem jurídica. Então, o titular desse poder, aquele que detém a legítima manifestação para se alterar o texto constitucional, é o povo, é a vontade popular. Por isso que, né, o Ricardo Barros, aí, quando ele menciona que precisa de uma Constituição nova, porque ele é muito fraco para governar a Constituição atual, né, essa que é a grande verdade, ele cogitou, eu vou levar para o Congresso uma sugestão de abrir um plebiscito. O que é esse plebiscito? É consultar o povo se o povo quer uma nova Constituição. Por quê? Porque o titular desse poder constituinte originário é sempre o povo, né? Porque para que o Estado ele é republicano, é um Estado em que as coisas, né, são do povo, a nação tem como seu elemento principal o povo, é esse povo que detém a legitimidade aí para querer ou não um novo texto, uma nova Constituição, que foi o que aconteceu há meses atrás, ou semanas atrás, com o Chile, né? O Chile tinha uma Constituição ainda da ditadura, lá do Pinochet, e, né, se levou aí para a população se eles queriam ou não dar início ao procedimento de criar uma Constituição nova. Né? Então, vejam, qual é o fundamento desse plebiscito, desse questionamento, dessa consulta
à população. O fundamento disso é exatamente essa teoria de que quem é, né, soberano aí para decidir esse assunto é a população, é o povo, e não os políticos que representam a população. Já que a gente está falando em inserir uma nova ordem, né, um novo regime jurídico, esse novo regime jurídico ele acaba sendo limitado. Por exemplo, se, né, a população, ou se houvesse um consenso, aí, um movimento muito grande, né, poderia acabar com a figura do presidente da República. Né, veja, né, simplesmente acaba, ou acaba com os deputados. Não vamos ter mais deputado no Brasil, acaba com aquela classe. Veja, pode. A Constituição é nova, é um novo regime jurídico. Então, não é o representante do governo, não é o ministro, não é o Ricardo Barros, não é ele que vai decidir isso daí. Quem decide é o povo. Né? Se o povo quer essa nova Constituição, aí sim, né, existe esse movimento que dá início, né, a essa votação. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, vamos lá. Então, veja, qual é a natureza jurídica desse poder constituinte originário? Desse procedimento. Esse procedimento tem regras, tem uma lei, a gente pode dizer exatamente qual é o caminho que ele vai seguir? Não dá para dizer, porque ele é algo novo, né? O que existe, é o que a gente está vendo agora, é a teoria, a doutrina, que traz os contornos desse poder constituinte originário. A gente vai ver mais para frente, né, que um governo ditatorial simplesmente ele pode ignorar muitas dessas características e simplesmente impor uma nova Constituição. Né? Ele se constitui aí no poder constituinte, ele redige um texto e faz todo mundo seguir, à força. E se não seguir, está lá o exército, né, para fazer você cumprir. Vejam, nem sempre a gente tem essa teoria, a gente tem essa história por trás. Óbvio que essa teoria ela foi construída dentro de uma lógica de uma democracia, dentro de uma lógica republicana, que é, né, o grande formato das nações, aí, principalmente ocidentais, nos últimos 200 anos. Mas pode mudar? Pode ser diferente? Pode. Né? Então, tudo isso é possível, porque é algo novo, é algo inicial. Né? Então, veja, a natureza jurídica é um poder político, né? É um poder jurídico ou extra-jurídico, ele é fora do jurídico, fora das normas jurídicas, porque ele cria algo novo. E o que ele cria de novo é a própria norma jurídica. Né? Então, é uma mudança, né? É uma evolução no sentido de se criar algo novo, não é uma evolução no sentido de aperfeiçoar o que já existe. Você vai lá e cria algo novo. Então, é uma potência. Essa potência, né, no sentido de que é um movimento tanto social quanto institucional, né? Então, de uma certa maneira, a classe política concorda que precisa de uma nova Constituição, a população concorda que precisa de uma nova Constituição, as instituições, né, Ministério Público, as defensorias, né, a OAB, enfim, existe uma certa animosidade, existe aí um grande movimento institucional que concorda com essa nova ordem jurídica. Então, vamos pegar o exemplo lá de 88, a Constituição de 88. Veja, existia antes de 88 uma Constituição que foi toda, né, amoldada pela ditadura, por um regime que não cabia mais naquele momento histórico. E com a volta da democracia, das eleições diretas e tudo mais, não fazia mais sentido manter um texto que estava desatualizado, né? Ele não era mais compatível com a realidade. Naquele momento, houve um consenso de todo mundo, né? Do próprio regime militar, do próprio, né, dos políticos, do próprio exército, enfim, da população que precisava de um texto novo. Então, se deu início a esse movimento. Então, veja, é uma potência. O que é essa potência? É um consenso aí, é uma expressão, né, do poder democrático, né, é uma manifestação de forma majoritária da população e que é um texto diferente, que é um texto novo, não dá mais para simplesmente ficar
adaptando o texto que já existia. Não, precisa de algo novo, né? A realidade política, a realidade social, a realidade econômica, tudo mudou. Então, não faz mais sentido ficar fazendo retalhos no texto que existe, então precisa de um novo. Aí que vem e surge, né, o poder constituinte. Bom, quais são as características desse poder constituinte? Primeiro que ele é inicial, né? Ele é inicial por quê? Ele dá início a um novo ordenamento jurídico. Ele começa algo do início, né? Ele não se aproveita de textos anteriores, ele cria algo do zero. Ah, professor, mas se você comparar a Constituição de 88 com a de 42, você vai ver que tem um monte de coisa parecida. Sim, né? A gente sabe que o copia e cola, ele funciona em qualquer segmento, aí, inclusive nessa questão de um texto novo. Mas, teoricamente, né, em termos aí teóricos e doutrinários, esse novo texto, apesar dele poder ser uma cópia fiel do que existia antes, mas ele é algo novo, ele é inicial, ele está dando início, né, a esse novo texto. Então, é o ponto de começo, né? Ah, professor, mas eu estudei, não sei aonde, de que as leis que existiam antes da Constituição Nova, de 88, elas continuam valendo. Sim, continuam valendo, né? Inclusive, nós temos a Constituição de 88, mas nós temos milhares de leis anteriores a 88 que foram recepcionadas, né? Então, o que a Constituição de 88 falou? Lá, em algum momento, ela falou assim, olha, todas as leis que não forem incompatíveis com o texto de 88, elas continuam valendo, né? Elas continuam valendo, ou seja, elas foram recepcionadas. Nós temos lá o Código Penal, nós temos lá a CLT, nós temos lá, na época tinha o Código Civil, enfim, nós temos lá milhares de leis que, mesmo tendo uma Constituição nova, continuaram valendo. Mas por que elas continuaram valendo? Porque a Constituição de 88 falou isso, né? Ela poderia, se fosse a opção dela, simplesmente falar assim, olha, todas as leis até agora vigentes não valem mais, né? Ela pode fazer isso? Pode, porque ela põe um novo ordenamento jurídico, e a gente já vai ver a próxima característica, que ela é ilimitada, né? A gente já vai ver no próximo slide. Então, ela pode fazer isso? Pode, porque ela é ilimitada, né? Ela faz o que ela achar pertinente. Então, ela tem um aspecto de fundação, né? De fundação no sentido de, né, vamos fazer um paralelo aí, você vai construir uma casa, né? A primeira coisa que você faz quando constrói a casa é a fundação, é a base. Então, essa é a ideia, né, do aspecto fundacional. Esse poder constituinte vai criar a base de um novo ordenamento jurídico. Então, ela é inicial, o poder constituinte é inicial. Além disso, ele é autônomo e exclusivo, né? Isso significa que não pode ter dois ou três poder constituinte dentro de um país, por quê? Né? Nós só temos um Estado e um povo, um território. Então, a soberania, né, a ideia de soberania, ela é una, indivisível. Então, se eu tenho dentro de um mesmo Estado dois ou três poderes constituintes, significa que esse Estado não é único, não é uno, né? Ele deveria, teoricamente, ser dividido aí, porque as forças que estão aí dentro, elas não existem aí uma congregação, né? Não existe coesão aí social. Então, esse poder constituinte, ele é autônomo exclusivo, né? Ele é autônomo no sentido de ter autonomia, no sentido de não ser influenciado por qualquer questão, e exclusivo, né? Então, ele é um único dentro do Estado, né? Só se faz um poder constituinte originário. Ah, professor, mas e uma dúvida, né? E as constituições dos estados, né? A Constituição do Estado nada mais é do que a regulação dentro da própria Constituição vigente, né? Então, veja, quando a gente fala de poder constituinte originário, a gente está falando da Constituição da República, a Constituição do Estado brasileiro. O Estado, né, enquanto nação, a República Federativa do Brasil, o que existe dentro do Brasil é que os estados, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e tal, cada um desses estados, eles detêm autonomia, né, para gerir algumas situações
E esses estados, Paraná, Santa Catarina e tudo mais, eles podem criar a sua Constituição. Então, nós temos, né, a Constituição paranaense, de Santa Catarina, enfim, todos os estados têm. Mas vejam, essa Constituição interna do Paraná, de Santa Catarina, não tem nada a ver com esse poder constituinte originário aqui, né? Essa Constituição do Paraná, por exemplo, é o exercício da prerrogativa do Estado do Paraná de criar a sua Constituição de acordo com os preceitos que a Constituição de 88 colocou, né? Que é o texto maior que a Constituição Federal aí colocou. A Constituição Federal, se fosse opção dela, né? Ou seja, se fosse vontade do poder constituinte originário, a Constituição Federal simplesmente poderia falar assim, olha, vamos acabar com essa divisão de estados, né? Vamos fazer só o Brasil, não tem mais estado, não tem mais município. Pode, pode. Ela é superior, ela é inicial, ela é autônoma, ela pode, né? Então vejam que nós só temos, né, constituições do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, que a Constituição de 88 diz que teria, né? Ela autorizou que se fizesse, ou seja, o poder constituinte originário disse que, se o Paraná quiser ter uma Constituição, ele pode fazer, né? Então, veja, quando a gente fala de poder constituinte, é da Constituição Federal, né? Aquele texto que dá início à ordem jurídica no Estado no sentido República Federativa, né? No Estado, naquele sentido doutrinário de povo, território e nação, né? Que forma o Estado brasileiro. Bom, além disso, é um poder superior, né? Um poder superior no sentido de poder tudo. Isso significa o quê? Que ele é ilimitado, ele não possui restrições, e ele é incondicionado, né? Ele não tem que se limitar àquilo que já existe, àquilo que já se fez, àquilo que já se preconizou, né? Então, vejam, é algo novo, é algo autônomo e é algo superior, ilimitado e incondicionado. Significa que pode fazer qualquer coisa está teoricamente autorizado. Mas aí tem um problema, né? Vamos imaginar que um grupo né, enfim, alguém, né, consegue manipular esse poder constituinte, caminha, e de repente surge lá no texto constitucional novo, surge lá uma disposição falando que está autorizado aí a pena de tortura, a prisão perpétua, né, e também aí a aplicação de penas de mutilação e tudo mais, né? Aquela lei lá do talhão, né, roubou, corta a mão, né, enfim, dependendo do crime, matou a mãe, mata o cara, matou não sei quem, mata, enfim, né, aquela olho por olho, dente por dente, né? Vejam, pode essa Constituição fazer isso? Pode, né? Ela é ilimitada, ela é incondicionada, mas aí que vem, né, o porquê disso. Porque o Estado brasileiro ele é soberano e não existe uma ordem, né, que seja superior ao Estado brasileiro. Em termos internacionais, né, todos os estados, na teoria, eles estão no mesmo nível horizontal. Não existe um estado que esteja acima do outro, né? Todos estão no mesmo degrau. Isso significa que se o Brasil quiser fazer isso, pode fazer, né? Pode fazer. Basta fazer uma Constituição nova dizendo que isso é autorizado. Ah, mas isso é inconstitucional? Não é, professor? Veja, não é inconstitucional, porque é uma Constituição nova, né? Não vai ter parâmetro para se pautar se isso pode ou não pode. O que a Constituição falar que pode, vai poder, porque esse texto é novo. Então, você não pode comparar a Constituição nova do Poder Constituinte originário com aquela que deixou de valer, porque ela é nova, né? Ela instaura uma nova ordem jurídica. Não pode levar lá para o STF e falar, ó, STF, essa nova Constituição aqui, ela está, né, ela tá autorizando, né, a pena de mutilação. Isso não pode por quê? A Constituição está autorizando, lá no texto, né, então nem o STF, né, poderia fazer aí esse controle, falar assim, não, realmente não pode, isso viola os direitos humanos, isso viola a dignidade humana, isso viola, blá, blá, blá.
Não pode falar isso, porque a Constituição diz que pode, né? E esse poder constituinte aqui, ele é ilimitado, ele é originário, ele cria isso novo, então as pessoas teriam que seguir esse tipo de coisa. Isso que é uma preocupação enorme quando vem um político sem noção dizendo assim, eu acho que precisa fazer uma Constituição nova. Opa, pera lá, calma lá. Uma Constituição nova, ela é ilimitada, ela pode pôr o que quiser. Se ela for aprovada, ela pode falar que, né, que criança de 5 anos não tem direito nenhum, pode matar, pode violentar, é ilimitada, ela é incondicionada. Ela pode falar que a pessoa com mais de 60 anos, ela dá muito gasto para a Previdência, então é autorizada a execução sumária. Pode, professor, mas que absurdo. Pode, ela é ilimitada, é incondicionada, né? Vejam só como é perigoso a gente falar que um político trazer a público a ideia de uma Constituição nova. Ela pode tudo, né? Então vejam como é perigoso, especialmente no momento que o Brasil vive, né? Com alguns políticos aí sem noção nenhuma. Então vejam que toda proposta, né, de um político que vem para mudar a Constituição, ela tem que ser vista com muito cuidado mesmo, porque é aquilo, claro, eu estou exagerando, dando exemplos aí para exagerar, para chamar atenção, mas o que impede uma nova Constituição autorizar, né, o mandato perpétuo aí do presidente, né, não ter limites de reeleição? Vejam, né, aí a gente vai ter o Bolsonaro o resto da vida como presidente, né, vejam só como isso é perigoso. E aí eu estou falando agora do Bolsonaro, né, do Ricardo Barros, que é o líder do executivo na Câmara, mas é aquilo, né, vejam só, há 2 anos atrás, nós tínhamos aí, no segundo turno das eleições, um outro candidato do PT, né, vocês sabem bem o nome, e uma das propostas dele era criar uma nova Constituição, vejam só, né. Então é a oposição, é o PT falando isso, agora é o presidente, né, o partido do presidente, aí, ele não tem partido, né, mas enfim, o líder do governo na Câmara falando isso. Então, veja, a gente está num momento muito crítico desses grupos que estão se degladiando no poder, e o resto, e todo mundo está querendo mudar a Constituição. Por quê? Eles querem alguma coisa, eles querem a favor deles, né? E aí vem esse risco. Essa Constituição nova, ela é ilimitada e incondicionada. Eles podem o que eles quiserem, né? Então, vejam, eu, particularmente, né, não votei no partido do PT por causa disso. Quando eu li lá na proposta, olha, uma das sugestões é criar uma Constituição nova. Como assim, né? Tá lá. O que essa pessoa está querendo, né? Aí não adianta vir na TV dizer que quer regular isso, regular aquilo, que isso aqui está errado, isso aqui não está errado e tal, que precisa melhorar. Tudo bem, essa é a parte bonita da história, mas e a verdade, né? O que está por trás da verdade aí? Veja, por quê? Porque o poder constituinte, ele é extremamente poderoso, né? Ele é extremamente poderoso. Aí vem aquela pergunta, né? Professor, mas não existe limite nenhum, não tem nenhuma restrição, pode qualquer coisa mesmo. Veja, aí nós temos uma ideia, né, da limitação do direito natural, né? Eu digo, nesse direito natural seria a natureza, né, os costumes e tudo mais, mas não é limite, né? Acaba sendo aí uma influência do direito natural, né, dos costumes e tudo mais, que acabam, né, a própria religião acaba colocando freios, mas não é suficiente para restringir. O que acaba restringindo é muito mais o aspecto internacional. Aquilo, ninguém pode impedir de você criar uma Constituição totalmente fora da realidade, né? Mas só que o que vai acontecer, qual é a consequência disso? Pode acontecer, né, por exemplo, do Brasil criar aí e permitir o trabalho escravo. Já que a gente tem um histórico de escravo, então vamos liberar, né, não tem problema. Né? O que acontece em um país que tem e legitima o trabalho escravo?
nenhum país civilizado, vamos dizer assim, né, nenhum país europeu, por exemplo, vai fazer qualquer contrato ou vai instalar qualquer empresa aqui no Brasil, né, porque existe um consenso, né, nesses países de primeiro mundo de que país que fomenta e não fiscaliza o trabalho escravo não se pode, não se contrata e não se compra, enfim. O que acontece é, economicamente, socialmente e politicamente, um país que cria esses absurdos na sua Constituição e legitima isso, ele acaba sendo isolado. Né? Então, ninguém mais vai investir no Brasil, ninguém mais vai comprar produto no Brasil, ninguém mais vai criar empresas no Brasil, ninguém mais vai fazer turismo no Brasil. Vejam, o país acaba se isolando, né? O mundo isola esse país, mas isso é uma consequência, né, internacional, uma consequência prática desse tipo de condição. Mas isso não impede dessa ordem jurídica ser instaurada. Né? Então vejam como isso é problemático. Né? Bom, além disso, oi, pode falar. O quórum de uma constituinte seria o mesmo para uma emenda constitucional? Na verdade, não tem regra. Na verdade, não tem regra. Acaba se colocando como sendo, né? Mas não porque existe uma lei dizendo, uma norma estipulando. Quando se sugere o exercício de uma nova Constituição, né, estabelecimento de um poder constituinte originário, enviado uma proposta para o Senado, né, para aprovação e tudo mais, e nessa proposta o Senado ele acaba ditando um rito para que isso ocorra. Isso no mundo civilizado, em que não há conflito, né, armado, nem nada disso. Pode simplesmente o exército tomar tudo e fazer lá um texto, colocar em cima da mesa, agora é isso daqui que vale. Nesse nosso mundo civilizado, democrático, o próprio Congresso vai dizer qual é o rito, né, como é que vai funcionar esse poder constituinte, e aí ele que vai dizer qual é o quórum. Né? Então, na Constituição de 88 foi assim, e aí se utilizou, né, o quórum de uma emenda constitucional, mas pode ser diferente. Né? Então, tudo depende aí do momento. Bom, e a última característica aqui, que é um poder permanente e inalienável. Né? Então, ele não desaparece com o tempo. Então, veja, por que um poder permanente? Puxa, mas a Constituição de 88 ela já tem 32 anos. Depois de tanto tempo, pode fazer outra? Pode. Não existe prazo, não existe nada que limite isso. É um poder permanente do povo, né, da sociedade aí de querer um texto novo, e também é inalienável, né? Inalienável no sentido de que não pode ser vendido, não pode ser renunciado, não pode ser, né, desistido desse poder. Né? Então, ele é algo que está sempre presente. Né? Mudou a situação, o contexto. Vamos imaginar que o Brasil cai num golpe militar. Caiu num golpe militar, o exército aí começa a governar pela força. Obviamente que a Constituição democrática não se encaixa numa ditadura militar. Obviamente, o que vai acontecer, né, nessa situação? O ditador militar vai impor uma Constituição nova. Ah, mas isso pode, depois de tanto tempo? Sim, né, não existe limite de prazo, é algo que está sempre presente aí. É um poder permanente e inalienável também. Bom, e quem pode instaurar, né, essa legitimidade? Aqui tem duas teorias, né, a teoria da soberania da nação, em que surge aí os representantes do povo, né, aqueles que são eleitos, que teriam titularidade para dar início a esse procedimento. E existe a teoria da soberania popular, que é a que acaba vigorando, né, então não é o representante da nação que dá início, não. É o próprio povo aí que tem essa titularidade, essa legitimidade de dar início, né, de startar, né, o que a gente fala aí, de dar início, de começar esse procedimento. Né. Por isso que, né, o tal do Ricardo Barros lá sugeriu
um plebiscito, né, que é a consulta popular. Então, vigora aí com mais força a soberania popular nos estados aí democráticos e republicanos. A teoria da soberania da nação, em que uma pessoa, né, teria essa força, acaba sendo aí para estados mais, enfim, mais tirânicos, né, em que uma pessoa quer estar no lugar aí, representar o povo, né, ou seja, ele impõe a sua vontade. Aqui não, né, aqui vale mais a teoria da soberania popular mesmo, que é o povo aí que representa. Bom, essa incondicionalidade do poder constituinte significa o quê, né? Ou seja, ela não está condicionada a nada, né? Então, não se exige para a legitimidade formal, né, aquilo que foi perguntado, siga um procedimento padrão pré-determinado, né? Aquilo que o Leandro, né, que perguntou, não existe um rito, não existe uma lei dizendo como isso funciona, não existe, não, é um momento histórico, né? É o Congresso que vai dizer, olha, para não criar um caos, não criar aí muito problema social, vamos seguir tal rito, né? Mas esse rito, existe uma lei, existe? Não, não existe, eles vão criar na hora. Né? Não, então vamos dar um prazo de tantos dias, vamos votar tais representantes, vamos fazer assim, assim, assado, eles que dizem como vai ser, porque é incondicionado, né? Esse poder constituinte é incondicionado, o poder constituinte acaba fixando regras para si mesmo, né, mas muito mais para se organizar. O Congresso acaba ditando, ó, para o poder constituinte, né, vamos formar aí uma banca de deputados, esses deputados vão votar em 3 turnos, com maioria absoluta, e blá, 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 né, então são ritos aí para organizar. E essas disposições acabam não tendo aí uma penalidade, né, não tem uma multa aí se desrespeitadas, porque, na verdade, é um processo de criação de algo novo, né, então, enfim, não faz sentido aí ter uma penalidade se, por exemplo, não cumprir o prazo lá, né, o Congresso dá o prazo de 30 dias para se apresentar um texto, aí não apresentou esse texto. Ah, então não pode mais ter a Constituinte, não pode mais fazer uma Constituição nova. Não, é algo novo, né? Algo sempre presente. Então, passou dos 30 dias, pode pedir mais 30 e mais 30, e, enfim, né, a coisa vai avançando aí, não existe uma penalidade se você não cumprir exatamente aquilo. Bom. Cristian, Oi, pode falar. Vamos fazer uma pergunta. Mas, vamos supor lá, desmontaram a Constituinte, mas ainda tem as outras pautas normais ali da Câmara, do Senado. Essas pautas continuam ou são paralisadas? Então, tudo depende do momento e da forma que vai ser votado, porque é aquilo, né? O texto novo, ele pode cogitar de revogar tudo aquilo que já existia. Aí não faz sentido, né? Você votar um monte de coisa para daqui a um mês aquilo não valer mais, né? Então, mas aí vamos pegar um paralelo à Constituição de 88. A Constituição de 88 recepcionou todas as leis anteriores, desde que elas não fossem incompatíveis. Então, nesse sentido, aí não acaba não afetando, vamos dizer, a pauta. Só que aquilo, né? No momento em que se discute, se coloca em pauta e se começa a fazer uma Constituição nova, naturalmente não faz mais muito sentido você ficar criando leis e votando e apresentando leis, porque a Constituição nova pode mudar tudo, né? Então, geralmente, o Congresso acaba ficando exclusivamente destinado àquilo, né? Tirando as matérias urgentes e tudo mais, né, o foco acaba sendo essa nova Constituição, né? Bom, essa Constituição nova, como ela pode ser colocada, né, em prática? Basicamente, existem duas formas. Uma é outorgada, quando ela é imposta, né? Então, quando uma única pessoa, um grupo restrito, né, por exemplo, um golpe militar aí, cria um texto novo e essa Constituição ela é outorgada, né? Então, a Constituição Militar, a de 67,
ela foi ajustada, né, teve o AI-5 lá, que alterou ela inteira, mas enfim, ela foi imposta, né, simplesmente, ó, Brasil, isso aqui, mas não foi votada, não foi, blá, 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 não interessa, né, isso daqui vai valer isso daqui. Então, ela é outorgada, ela é imposta. A Constituição de 88, por exemplo, ela é promulgada, ou seja, ela passa por um processo democrático em que representantes do povo eleitos para isso acabam votando e tudo mais. Então, quando tem um cunho democrático em que existe a participação popular, e ela é promulgada, né, acaba sendo promulgada, que é, né, o caso das nossas 5 constituições aí, a de 91, 34, 46, 67 e 88, né, então são as constituições aí promulgadas. Dentro desse rito de constituinte, existem, né, basicamente 2 formas: o procedimento direto, em que o povo participa diretamente mediante o plebiscito, né, então ele vota diretamente, ou procedimento indireto, né, em que o povo, na verdade, elege o representante para fazer isso, né, então é o caso aí do Brasil, de 88, o que a gente fez, né, a gente não, porque eu tinha só 5 anos na época, né, então não votei para nada disso, só queria brincar, bom, mas enfim, o pessoal, né, que tinha mais de 18 anos, votou e escolheu deputados para redigirem aquele texto e aprovarem aquele texto, né, então houve aí a votação por meio de representantes. No direto, né, o texto ele acaba sendo levado aí para votação popular, né, então o texto tem a participação direta do povo aqui. Então, procedimento indireto ou direto, dependendo aí como é adotado. A Constituição de 88, né, agora falando aí da Constituição de 88, e aí só falando, né, rapidinho também, isso aqui é muito mais para fins de registro histórico, né, para a gente saber como é que foi a de 88. Basicamente, o que aconteceu? Né, foi criada uma emenda constitucional em 85, né, ou seja, a Constituição anterior criou uma emenda para regular, né, e para dar início ao procedimento de criação do Poder Constituinte e votar uma nova Constituição. Então, lá em 85, né, foi criada uma emenda no texto anterior dizendo que os membros da Câmara e do Senado vão se reunir para uma nova Constituição, ou seja, para criar uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana no dia 1º de fevereiro de 87. Né? Então, veja, houve uma transição pacífica, né? Não precisou de disputa armada, não precisou de briga, não precisou de nada disso, né? Não precisou alguém ir lá impor, não, houve um consenso nacional de que se precisava de um texto novo. Então, a própria Constituição anterior, ela disse, olha, vamos criar aqui uma Assembleia, né, uma Assembleia Nacional Constituinte, essa Assembleia vai discutir e vai votar aí um novo texto. Né? Então, para a composição dessa Assembleia Nacional, houve uma votação, houve uma eleição, né, para a gente eleger aí os representantes, né, os deputados aí que iriam compor essa Assembleia Nacional Constituinte. Veja, isso aqui foi o rito eleito na Constituição anterior. Para se criar uma nova, pode se fazer totalmente diferente, né? Pode simplesmente nomear os representantes e os deputados que já estão lá vão votar, ou só vai votar o Senado. Veja, isso acaba sendo aí uma disputa política mesmo, né? Não existe regra pré-constituída. Isso aqui foi com a criação de 88. Aí houve a Assembleia Livre e Soberana, né? Então, os primeiros meses aí do governo Sarney, o primeiro governo civil desde o golpe militar, né? Então, lá em novembro de 86 foram realizadas as eleições gerais, em que as pessoas elegeram, né, os deputados, né, as pessoas que iriam compor essa Assembleia Nacional Constituinte. Então, todo mundo foi às urnas, né, isso daí foram eleitos, né, em novembro de 86, e aí eles começaram a discussão do novo texto para ser votada, né, e ser aprovada lá em
1º de fevereiro de 87, né? Então, nós tivemos aí 559 congressistas, e quem, né, atuou como presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte foi esse senhorzinho aqui da foto, né, que é Ulisses Guimarães, né? Então, ele foi o deputado aí que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, e esse deputado aqui, Ulisses Guimarães, alguns anos mais tarde, ele desapareceu, né, num acidente de helicóptero. Nunca mais acharam o corpo dele, sumiu. Simplesmente o helicóptero caiu e ele desapareceu no mar aí. Não lembro exatamente aonde, mas caiu o helicóptero dele. Então, enfim, né, aqui é o dia que ele aprovou, né, o texto, ele ergueu aqui a Constituição de 88. Foram 559 congressistas que votaram, né, esse novo texto, né, esse novo texto, aprovaram o texto, promulgaram, e aí surgiu, né, o texto que nós temos hoje, até hoje, 32 anos depois. Essa própria Constituição de 88, né, isso a gente vai ver mais para frente, a própria Constituição de 88, ela previu o seguinte: olha, nós temos um texto novo, que vai trazer um monte de coisas diferentes, que talvez, daqui a um curto período de tempo, eles se tornem inviáveis, né? De alguma maneira, né, a própria Constituição fez aí um procedimento a revisar o próprio texto, né? Então, o que previu a Constituição de 88? Que no prazo de 5 anos, ou seja, em 1993, toda a Constituição brasileira seria revisada, ela seria revisada. Então, o que acontece? Em 1993, porque a própria Constituição de 88 colocou um dos seus artigos lá dizendo isso, que em 1993 seria exercido aí o poder constituinte reformador, né? Então, vejam que faz parte do poder constituinte derivado. A Constituição de 88 não previu que em 93 se fizesse uma nova Constituição. A Constituição de 88 previu que em 93 se faça uma revisão do texto de 88. Veja, não é criar uma coisa nova, não é criar um novo texto. Basicamente, em 93 foi exercitado aí o direito, previsto na Constituição de 88, de reformar o texto anterior, né? Então, é o poder derivado, aí já é o poder derivado, né, o exercício do poder constituinte derivado. Reformador, por quê? Porque era para reformar, poderia se alterar aí algumas questões mais sensíveis do texto, isso a gente vai ver mais para frente no curso, mas enfim, e depois foram sendo exercidos aí as emendas constitucionais, que também é poder constituinte derivado. Então, para vocês terem ideia, nós temos hoje, né, 108 alterações na Constituição de 88. Então, são 108 emendas constitucionais, né? Então, foi se alterando aí um monte de coisas, mas a base, né, o texto é de 88. Então, o poder constituinte originário no Brasil, o último exercício foi lá em 88. Né? A partir dali, nós não tivemos mais poder constituinte originário e só o derivado. Esse derivado que foi o reformador, né, o reformador lá em 93, e depois, né, o poder constituinte derivado, propriamente dito, que são as emendas constitucionais, e temos 108 emendas constitucionais. Né? Sobre as emendas constitucionais, a gente vai falar, agora não lembro se vai ser nas próximas aulas ou no semestre que vem, mas enfim, vocês vão ver com calma aí qual é o procedimento de emenda constitucional. Então, esse é o poder constituinte originário aí, que é objeto da nossa aula, né? E aí, basicamente, esse é o nosso tema de hoje, né? Não esqueçam, novamente, de responder lá a atividade de frequência, não esqueçam lá de garantir a presença, né, e aquela nota. Bom, então, né, reforçando, semana que vem só teremos as bancas, tá? Não, né, aquilo que eu tinha dito para hoje, eu me enganei, é semana que vem, aí com certeza, semana que vem.
E aí, quem quiser assistir, está convidado, todo mundo está convidado aí para ver como que funciona a banca. Hoje ainda temos atividade de frequência, né? Então vão lá e façam, que está aberto até quinta-feira, 23h59. Bom, pessoal, então fico aberto aí a perguntas. Se não tiverem perguntas, também a gente vai encerrando por aí, né? Mas agradecendo aí de novo a paciência de todo mundo. Vou ver aqui no chat, nenhuma pergunta, beleza. Então tá bom, pessoal. Vai ser a semana toda, a semana que vem toda vai ser as bancas? Então, todo dia vai ter banca, mas aí cada professor que vai sinalizar para vocês se vocês vão estar liberados ou não, né? Eu vou, de certa maneira, eu sou obrigado a liberar vocês, porque exatamente na terça-feira eu vou estar em banca, né? Então não tem como dar aula aí para vocês. Agora, por exemplo, na quarta-feira eu dou aula para o terceiro e quarto períodos, e eu vou dar aula normal na quarta-feira para eles. Então, cada professor vai orientando vocês aí, mas as bancas ocorrem a semana inteira. A semana inteira vai ter banca, de segunda a sexta. Aí eu passo para o Emerson o link, tá? Assim que o coordenador disponibilizar para mim, eu direciono aí para o WhatsApp, ele direciona para vocês, tá? Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a paciência, agradeço aí a compreensão de todos, e espero vê-los aí na banca, senão dia 17 a gente volta aí com a nossa